como é manifestado o reino de Deus aqui na Terra. Como ele é apresentado, como ele se apresenta. Nós podemos olhar para uma medida aí, Jesus Cristo. Como Jesus mostrou que o reino de Deus é chegado. Nós podemos ver os seus passos. Uma das primeiras coisas foi que ele pregava. Ele saía de casa em casa. Ele saía de cidade em cidade. E nessa saída ele tinha mensagens. Ele dizia, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Então nós vemos que Jesus fazia manifestação do reino através de andar. Andava de cidade em cidade, de casa em casa, e pregava, dava mensagens para o povo. O reino de Deus é chegado. E nessa demonstração do reino de Deus por parte de Jesus Cristo, ele manifestava o reino não só por pregações, mas ele mostrava o conflito que havia entre o bem e o mal. Por exemplo, quando ele expulsava demônios. Ali ficava claro a manifestação de dois tipos de reino. O reino pregado por Jesus Cristo, o reino de Deus, é o reino do príncipe das trevas. Foi esse modo que Jesus Cristo nomeou Lúcifer, o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas. Então, outro modo de manifestação do reino de Deus, que Jesus demonstrou aqui na terra, de uma forma visível, palpável, que todo mundo podia testemunhar, foi essa guerra espiritual. Ele pregava o reino e ele demonstrava. E o povo ficava boquiaberto. Nunca ninguém tinha visto tal manifestação de poder em todo Israel. Jesus Cristo falava, e a fala de Jesus Cristo provocava manifestações de um outro reino. E este reino, o que ele fazia com essas pessoas? Ele torturava essas pessoas. Ele tirava essas pessoas até do seu convívio familiar. Ele trazia preocupação para os familiares que tinham essa pessoa. Outros perdiam a personalidade, perdiam a sua identidade pessoal e eram totalmente assumidos por uma outra identidade, a tal ponto de já não viver mais entre os homens. Ele vivia nas cavernas, nos cemitérios. O endemoniado de Gadareno foi esse caso. E até se o prendesse com correntes, esse espírito que estava nele tinha força tal que ele quebrava as correntes. E o homem perdia o foco social, perdia o convívio com sua família, o convívio com seus amigos, perdia o foco social. E isso é o que faz o reino das trevas. Muita gente não tem conhecimento dessas manifestações, mas estas manifestações vai se tornar clara, patente, diante dos olhos dessas pessoas, quando elas virem uma pessoa que traz o reino de Deus, como Jesus Cristo. Ele trouxe o reino de Deus, e em confronto com os espíritos malignos,
a pessoa caía por terra. A pessoa caía por terra. Inconsciente. As pessoas pensavam até que aquela pessoa estava morta. Tal impacto. O encontro de dois reinos. A demonstração de que era chegado o reino de Deus e o quebrantamento do reino do adversário que era jogado ao chão. E a pessoa caía e ficava de tal forma fora de si que parecia que estava morta. Eis uma das maneiras da manifestação do reino de Deus aqui na terra, uma manifestação patente. Tinha um pai que estava muito preocupado com o filho, e esse filho estava endemoniado. Naquela época, estar endemoniado era uma coisa séria, porque não havia quem os curasse. Não tinha ninguém que expulsasse demônio. Significaria uma condenação, um ato horroroso. Estar endemoniado era ser segregado, separado da sociedade, pois ele se tornaria uma ameaça para os seus e para ele próprio. Era uma situação terrível. E o pai estava com o filho endemoniado. O pai estava com o filho endemoniado. O pai estava com o filho endemoniado. E esse pai chegou e fez o quê? Esse pai chegou e fez o quê? Pediu auxílio para os discípulos de Jesus Cristo. Ele pediu auxílio para quem? Para os discípulos de Jesus Cristo. O pai pediu auxílio para os discípulos de Jesus Cristo. Veja. E os discípulos foram atender ao pedido do pai. Resultado: não conseguiram libertar aquele filho. O pai ficou sem dúvida desesperado. O pai ficou sem dúvida desesperado, pois os discípulos não conseguiram atingir a meta. Então, aparece Jesus Cristo e entra no cenário. E o pai entrega o caso a Jesus Cristo. E Jesus Cristo faz o serviço. Faz o serviço. O menino cai por terra e é libertado. Aí a gente vê a extensão dessa luta. Nós vemos a extensão dessa luta. Os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio que estava no menino. Os discípulos não conseguiram expulsar. Então os discípulos vão e perguntam ao mestre, por que nós não conseguimos? Aí Jesus dá uma explicação. Essa categoria de demônio só se expulsa com jejum e oração. Olha, armas do rei, armas espirituais que o homem natural não conhece, ele não sabe. Jejum e oração para o homem natural, isso é ridículo. Isso é ridículo. Mas são estas armas que irão libertar aquela pessoa daquele sofrimento. Jejum e oração. Ridículo para o homem natural. Mas é esse tipo de arma,
espiritual que vai dar a liberdade àquele jovem. Veja só, manifestações do reino de Deus. Os discípulos aprenderam mais uma, né? Mais uma arma para a manifestação. Por isso que nesse tema da manifestação do reino de Deus, é necessário que a gente tenha conhecimento. Agora, esse conhecimento virá se quem tem o conhecimento nos passar. Tem que ser passado esses conhecimentos. É assim que o reino de Deus vai se expandir aqui na terra. Quem sabe deve passar esse conhecimento para o outro. Não ficar segurando esse conhecimento. Ou fazendo desse conhecimento uma arma secreta para ganhar dízimos e oferta em cima desse trabalho do reino de Deus. E assim, ele vai fazer um mundo de ovelhinhas que vão segui-lo e o reino de Deus fica brecado. E ele fica a grande estrela do reino e os outros, as ovelhas que vão fornecer a lã para ele ser um ricão, um milionário. E o reino de Deus vai ficar prejudicado. Vai ficar prejudicado. Ele vai receber toda a glória aqui na terra. Toda a glória, toda a honra. Ele consegue expulsar o reino das trevas. Mas ele está falhando numa coisa. Ele devia pôr a mão na consciência. Aquele povo que está com ele, 90% daquele povo não sabe como expulsar demônio. Agora, por que não sabe? Porque ele não está conseguindo passar o conhecimento que ele tem. Esse recado é bom, né? Para que desperte vocês que têm esse conhecimento. Passe esse conhecimento para os membros da sua igreja. Pois o conhecimento de Deus é um conhecimento que deve ser passado. Pois só assim nós chegaremos à plenitude do conhecimento de Jesus Cristo. Esse é o conhecimento do reino. E o reino se manifesta também quando essas mesmas pessoas que têm esse conhecimento põem a mão sobre as pessoas e as pessoas são curadas. Ou oram e dão oportunidade para que os anjos de Deus passem e executem a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é que tudo nos vá bem, em nossa saúde, em nossa vida, em nossa prosperidade. Deus quer ver o filho dele bem. Deus quer que o filho dele saiba que Deus tem um posicionamento para os filhos dele. E o posicionamento para os filhos dele não é miséria. Pois ele colocou o primeiro filho num ambiente 5 estrelas, onde ele tinha contato com Deus. E Deus quer que nós respiremos essa atmosfera 5 estrelas, voltando os nossos olhares para o primeiro homem, voltando os nossos passos para pegar as pegadas da antiguidade. Voltamos para a origem. Isso pode ser chamado até de pegadas para o arrependimento. Uma visão do reino de Deus aqui na terra. Então, nós podemos ver a visão do reino de Deus da seguinte forma, através do espaço de Jesus Cristo. Ele demonstrou, expôs o reino de Deus, expôs, de uma forma prática, palpável, demonstrável. Primeiro, ele saía pregando mensagens sobre o reino de Deus.
dizendo que agora o reino de Deus é chegado. E ele provava isso, não só com mensagens, mas acrescentava o quê? A demonstração do conflito entre o reino de Deus e o reino do príncipe das trevas, que é Satanás. Aonde? Em contato com o reino de Deus, o reino das trevas caía por terra. E era obrigado a sair daquelas pessoas. E tinha que se retirar. Certa feita, os demônios estavam naquele homem de Gadareno, vendo Jesus Cristo, e sob a ordem de Jesus Cristo, eles não queriam sair daquela região. Eles não queriam ser lançados para um lugar que eles têm medo, que é o abismo. Então eles pediram permissão para que entrassem nos porcos. Veja, havia cerca de 2.000 porcos, uma legião, e eles tiveram essa autorização de Cristo. E ao entrarem naqueles porcos, aqueles animais não suportaram a presença desses espíritos imundos. E fizeram uma decisão em conjunto. Precipitaram-se no rio e se afogaram. Preferiram morrer do que viver endemoniados. Os porcos. Veja o que faz a presença do reino de Deus aqui na terra. Ele manifesta e entra em combate com o reino das trevas. Demonstra o reino das trevas aos olhos do homem natural, para que ele acredite e se arrependa, e abandone os seus caminhos, e volte o seu olhar para o Criador. Então, podemos ver 3 passos da manifestação do reino de Deus na terra. Primeiro, nós podemos ver o quê? A pregação nítida das mensagens de vontade de Deus. Aquelas mensagens que Jesus Cristo recebeu do seu Pai e que passou para nós. Em segundo lugar, que a presença do reino de Deus mostra um conflito, uma guerra com as hostes espirituais do maligno, com o príncipe dessas trevas, e eles são obrigados a cair por terra e a bater em retirada. Em terceiro lugar, que onde está o reino de Deus, ele é contra a doença. Jesus Cristo curava enfermos. Foi essa caminhada, as pegadas de Jesus Cristo. Paralíticos se levantavam, leprosos ficavam limpos, cegos tinham sua visão recuperada. Com isso, Jesus Cristo estava demonstrando o plano de Deus. O plano 5 estrelas de Deus. Se você conhecer o reino de Deus, estas coisas serão eliminadas de sua vida. Esta é a pregação de Jesus Cristo. Se você conhecer o plano de Deus, o plano de resgate de Deus, estas coisas serão eliminadas de sua vida. Pois matar, roubar e destruir são obras do reino das trevas. E ele faz isto com várias estratégias: doença, homicídio, ódio, ira, rancor, mágoa, depressão. Pois ele quer ver o homem cabisbaixo. Ele quer ver o homem prostrado. Pois o homem traz a semelhança de Deus. Traz essa imagem de Deus. E o diabo quer ver essa imagem triste. Então, está aí a oportunidade de uma visualização do projeto de Deus. Do projeto do reino de Deus. É trazer o homem a uma condição 5 estrelas. Com saúde, com prosperidade, com bênção. É uma boa nova, não é? É a volta ao primeiro homem. É a volta à condição 5 estrelas. É uma boa nova, não é? É isso que Jesus fez. E ele quer agora que nós façamos. Para isso, ele nos deu mensagem. Agora, quando nós descobrirmos
alguns passos do reino de Deus, vamos passar para o outro, para que o reino de Deus se expanda nesse mundo. E quando esse reino foi pregado em todo mundo, em toda essa sua plenitude, a todos os povos, a todas as nações, virá o fim. É uma boa nova, né? Nós vamos nos encontrar com o nosso Criador. Em outras condições, nós vamos ver o que é realmente uma condição 5 estrelas. É uma boa nova, não é?